Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra com muita alegria a solenidade do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma festa que acontece 8 dias após a festa da Páscoa. Lembremos que a festa da Páscoa foi na quinta-feira passada e na sexta-feira seguinte comemora o Sagrado Coração de Jesus, porque quando Nosso Senhor apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, ele pediu que já na quinta-feira ela pudesse viver os sofrimentos dele no Monte das Oliveiras, quando Jesus viveu aquele momento da sua agonia. Nós vimos agora no Evangelho um soldado que transpassa com uma lança o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali diz que saiu sangue e água, a água que lembra o batismo e o sangue que lembra a Eucaristia aqui, a Santa Missa, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa, para ela ser bem celebrada, nós precisamos entender o coração humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que quando nós vamos folheando os evangelhos, nós vemos Jesus que tem compaixão do teu povo. Ele diz: eu tenho compaixão desse povo, porque eles vivem como ovelha sem pastor. Lembremos a dor que Jesus sentiu no coração quando aquela mulher levava o seu filho ali naquele esquife, essa passagem que acontece na cidade de Naim, e aquele sofrimento daquela mulher. E ali Jesus se compadece dela e ele ressuscita aquele jovem. Lembremos como ficou o coração de Jesus com a morte de Lázaro. Lá diz até que Jesus chorou. A compaixão que Jesus sentiu com aquela mulher hemorroísa que estava sangrando já há 12 anos. E ela disse que
bastava ela tocar no manto de Jesus que ela ficaria curada, e isso aconteceu, e depois Jesus disse: quem me tocou? Os apóstolos, não entendendo, disseram: mas como que o Senhor está fazendo essa pergunta, sendo que tem muita gente te tocando? Aí aquela mulher lá, sofrida, com medo, porque as mulheres assim eram consideradas impuras, e Jesus olha para ela e diz: mulher, tua fé te curou. Lembremos também o cego de Jericó, que Jesus o cura, os leprosos. E aquela multidão de enfermos que ia ao encontro dele. Um coração compadecido, um coração que sofre. Esse é o coração humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muito mais do que esses sentimentos que estavam no coração de Jesus, lembremos também do sofrimento de Jesus de perder as almas. Então, ele passa por todo aquele sofrimento, o padecimento dele, ele é chicoteado, Jesus carrega a cruz, Jesus se deixa crucificar. E na hora que ele dá o perdão para aquele homem assassino que estava do lado dele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O desejo de salvar almas. E o sofrimento de Jesus em saber que tantas almas se perdem. Imagino o quanto que foi duro para Jesus ter que dizer que a porta larga é a porta que conduz as almas, o número de almas para o maior, né? O número de almas para o inferno, para a condenação. E essa porta passa muita gente, sendo que a porta estreita que nós deveríamos passar, passam poucas. O compadecimento. Imagine o coração de Jesus quando ele se encontra com a sua mãe, sofrida naquele momento. Vocês estão entendendo o que é comemorar a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus? É nós nos unirmos ao sofrimento também de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter um coração gelado, um coração frio, em meio ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina Jesus lá no Horto das Oliveiras, quando ele começa a suar sangue, e vai suando, e vai suando. E ali ele começa a dizer: Pai, afasta de mim este cálice. Mas depois, diante de tanto desejo de salvar almas, ele diz, no entanto, que seja feita a tua vontade. Mas o sofrimento de Jesus ali também era de saber que tantas pessoas não iam estar nem aí para o sofrimento dele. Jesus veio do céu para sofrer. Jesus veio do céu para entregar o seu corpo pela minha salvação, pela tua salvação. Para comemorar essa festa, é preciso ter esse coração semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nós dizemos: Senhor Jesus Cristo, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E é diante deste sentimento que nós deveríamos ter que Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, numa sexta-feira,
da oitava da festa de Corpus Christi. O Senhor pediu a Santa Margarida Maria de Alacoque que promovesse o amor à comunhão frequente, sobretudo nas primeiras sextas-feiras de cada mês. É o que ele pediu. Que nas primeiras sextas-feiras de cada mês, os fiéis, aqueles que entenderam o sofrimento dele, pudessem comungar, ou seja, antes uma boa confissão, depois a comunhão, para reparar os pecados da humanidade diante de tanta frieza. Devia ser uma prática reparadora, era para reparar tantos males, como acabei de dizer. E o Senhor prometeu-lhe fazê-la participar nas noites dessa primeira quinta para sexta-feira de cada mês do seu sofrimento no Horto das Oliveiras. Então, toda quinta-feira, como eu disse ali no início, e foi justamente numa quinta-feira que aconteceu que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e da confissão. Imagine, foi a primeira missa e vejam como foi a primeira missa. Jesus ali narra os evangelhos que Jesus estava ali aterrorizado, Judas estava prestes a entregá-lo. Jesus deu toda a chance para Judas não ver se tomava consciência, e Judas não tomou consciência e foi lá e entregou Jesus. E ali Jesus diz que ele estava numa tristeza mortal, Jesus fala. E justamente numa quinta-feira de Corpus Christi, nosso Senhor, pede a Santa Margarida Maria Alacoque, ou seja, 8 dias após a festa do Sagrado Coração de Jesus, ele pediu que Santa Margarida Maria Alacoque divulgasse essa devoção do Sagrado Coração de Jesus. Sempre nas sextas-feiras, e é na quinta-feira que ela entrava em agonia, vivendo todo aquele momento que Jesus viveu lá no Monte das Oliveiras. Lembremos que enquanto Jesus suava sangue, por alguns momentos ele foi diante de Pedro, Tiago e João, que foram os apóstolos escolhidos para estarem naquele momento, e Jesus os encontrou dormindo. E Jesus disse que era para eles acordarem, mostrando como ele estava. Ele voltou de novo, eles estavam dormindo. Ele disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. E aí Jesus disse: levantemos, porque o filho da perdição já está chegando. E Judas já estava vindo lá com a comitiva de soldados para prendê-lo. Santa Margarida Maria Alacoque, nas sextas-feiras, ela vivia esse momento dramático. Por isso que de quinta para sexta-feira é um dia propício para se fazer vigília. Da quinta para sexta-feira, lembrando todo esse sofrimento, todo o padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, depois desse pedido que Jesus fez a Santa Margarida Maria Alacoque, ele tornou a aparecer-lhe um ano mais tarde e mostrou-lhe o seu coração sacratíssimo, dirigindo-lhe estas palavras que têm alimentado
o nosso coração, a piedade de todos aqueles que têm devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o apostolado da oração. E ele disse o seguinte: preste atenção nas palavras de nosso Senhor. Olha este coração que tanto amou os homens. Ele apareceu mostrando para Santa Margarida Maria Alacoque o seu coração. Olha este coração que tanto amou os homens e que nada se poupou até esgotar-se e consumir-se para lhes manifestar o seu amor. E em reconhecimento, eu não recebo da maioria dos homens senão ingratidões pelas suas irreverências e sacrilégios e pela frieza e desprezo com que me tratam neste sacramento de amor. Mas o que mais me dói é ver-me tratando assim, é ver-me tratado assim por almas que me estão consagradas. Por isso te peço que se dedique a primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento a uma festa particular destinada a honrar o meu coração, comungando neste dia e desagravando-me com algum ato de reparação. Uma comunhão, confissão, uma penitência é o que se deve ser feito em todas as primeiras segunda-feira ou sexta-feira de cada mês. Depois vocês procurem lá as promessas do Sagrado Coração de Jesus a quem praticar essa devoção. Mas mais uma vez, meus irmãos, eu quero trazer aqui o sentimento de nosso Senhor, de ingratidão por nossa parte. Era para nós sermos agradecidos. Lembremos daqueles 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer. Ali é a demonstração da ingratidão por parte dos outros. Os outros foram curados e foram embora e não voltaram para agradecer. Somente um voltou. Jesus fala primeiramente da ingratidão de todos. De todos. A maioria não agradecem. Diante do padecimento, do sofrimento de Jesus, frieza, frieza, frieza. E aí Jesus acrescenta muito mais ainda a ingratidão cometida pelos meus consagrados. Aqui Jesus fala dos religiosos, das religiosas, dos bispos, dos padres, aonde eu estou inserido, porque eu também sou padre. E eu vejo, sinceramente, quanta ingratidão da minha parte. Quanta ingratidão. Até mesmo quando eu medito a paixão do Senhor, eu não tenho aquele sentimento que eu deveria ter. É só ingratidão. E os pecados que eu cometo, só ingratidão. Mas eu preciso ser a causa de alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus precisa olhar para mim, se alegrar comigo e não se entristecer com as minhas ofensas. Você está entendendo o que é que Jesus está falando para nós no dia de hoje? Ingratidão, ingratidão, ingratidão. Era para termos gratidão, gratidão, gratidão.
mas ele só encontra ingratidão, ingratidão, ingratidão. Aqui eu lembro de São Francisco de Assis, quando ele subia lá no monte, lá de cima ele chorava, 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 e dizia: o amor não é amado. Nós deveríamos ter aquele coração apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos fugir das ocasiões de pecado e nós não fugimos. Quantas ofensas, meu Deus! Vamos, a partir de hoje, vamos ser diferentes. Vamos ser a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos permitir que o Senhor olhe para nós e nos alegremos. Então vamos evitar os pecados, as ofensas. Vamos parar com essa história de se confessar apenas por causa de sentimento de culpa. Aí peca, confessa, mas não muda. Vamos largar o pecado mortal? Que Jesus jamais venha a dizer que ele só encontra ingratidão da minha parte e da sua parte. Mas cada um se avalie. Você tem sido agradável a nosso Senhor Jesus Cristo? Padre José Augusto, você tem sido agradável a nosso Senhor Jesus Cristo? Eu preciso ser agradável ao Senhor. Que o Senhor nos conceda hoje, diante desta reparação que fazemos, que o Senhor nos ajude a vivermos a santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.